Centrais sindicais também estão no bojo das categorias que estão reclamando muito sobre a forma como esse debate tem se apresentado publicamente. E fizeram chegar às centrais, portanto, uma carta do presidente Lula com uma posição sobre o pacote de corte de gastos da Fazenda, cobrando do presidente Lula que tome as rédeas da situação, pelo menos no que diz respeito a questões trabalhistas. É uma carta assinada por várias centrais, que chegou no final de outubro à mesa do presidente Lula, exemplo da CUT e da Força Sindical, em meio a esse debate ou embate no Palácio do Planalto. Nesse documento, sindicalistas reforçam que foram surpreendidos com a notícia de que os Ministérios da Fazenda e do Planejamento estavam defendendo cortes no seguro-desemprego e no valor da multa por demissão sem justa causa. Reclamaram também do que chamam de retrocessos no debate sobre o abono salarial e o benefício por prestação continuada, que, segundo eles, deixaria de ser reajustado de acordo com o salário mínimo. É bom a gente fazer um adendo nesse ponto, porque diante das discussões desta semana, depois da grita, inclusive no Ministério do Trabalho, essa opção perdeu força. A carta faz memória a 2014, citando o governo Dilma, trazendo, abre aspas, que propôs uma série de ajustes na economia que conduziram o Brasil a uma situação de recessão e desemprego, dizem os sindicalistas. O governo, segue a carta, perdeu a sua base social, viu corroer a sua popularidade e abriu espaço para essa agenda ser radicalizada nos governos Temer e Bolsonaro. Os sindicalistas dizem que esperam que o presidente Lula tenha sensibilidade social condizente com a sua história e não aprove a redução do seguro-desemprego e convoque essas centrais sindicais que se colocam à disposição do Planalto, além de representantes de trabalhadores, para um diálogo sobre o corte de gastos. A gente viu que durante essa semana, na terça-feira, tivemos notícias de um confronto a portas fechadas na presença do presidente Lula entre o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Os dois, ali rivalizando sobre os cortes destinados ao Ministério do Trabalho, uma discussão que também teria trazido ali à mesa, uma reclamação que a gente vê nessa carta também reverberada pelo Luiz Marinho sobre a dificuldade de diálogo ou a ausência de uma conversa prévia sobre mudanças nesses pontos, nos programas do abono salarial e do seguro-desemprego. O Luiz Marinho, isso veio ser o estopim dessa discussão agora, portas fechadas no Palácio no Planalto na terça, mas o Luiz Marinho, ele já tinha em outubro, portanto, dando voz e munição para as centrais sindicais, reclamado publicamente sobre exatamente esse ponto, por não ter sido consultado, por não ter tido o diálogo necessário entre a sua pasta, o Ministério do Trabalho e a equipe econômica sobre os cortes. Ele chegou a falar em colocar o cargo à disposição, assim como fez também Gustavo Uribe agora, em entrevista recente, o Carlos Lupe, ministro da Previdência Social, com esse mesmo discurso de que não foi consultado e de que não faria nenhum recuo em relação aos seus benefícios, ofertados ali aos aposentados para atender esse corte de gasto.